Faixa azul lá no nome. Nossa, gente, eu vou é a caixa preta. Ah, é. O teu atrapalha também. Bem isso. Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Estou fazendo contato aqui com o Glauco. Já abriu a imagem aqui para ele, só não estou ouvindo ele. E nem ouvindo. Glauco, tá me ouvindo? Só um pouquinho aí, pessoal, que o Glauco está ajustando a imagem dele ali. Ele trabalha com um quadro no fundo para ficar melhores as explicações aí. Beleza? Um pouquinho de paciência e nós já iniciamos. Boa noite, Pamela, Cerro Frio, nossa presidente do conselho. Muito bom ter a tua presença aí na live, inclusive em todas, se possível. Neto, obrigado ao Neto aí pela participação também. E aí, Glauco, tudo ok aí?
Não tô te ouvindo. Acho que o teu áudio está desligado ou está fechado. Mas como? Para mim tá liberado aqui. Pessoal, o pessoal que está em casa, que tá me assistindo aí, tá ouvindo o áudio meu? Tá legal? Como é que tá aí? Dá um joinha aí, dá um ok aí para mim, por favor. Que eu acredito que seja o áudio do Glauco que tá desligado ou tá fechado aí. Tá. Só. Glauco, é o teu áudio, tá? Dá uma trabalhadinha aí no teu áudio, ou abre ele, deve estar fechado, provavelmente. Veja o da tela do celular, provavelmente possa estar fechado. Bom, o meu tá 100% aqui, pessoal. Só aí, pessoal, vamos participar, dá um ok aí, dá um joinha. Libera o áudio, por favor. Tá aqui. Ó, vou convidar ele novamente. Ó, convidar. O que é essa câmera aqui? São aqui. Jogo, tá me ouvindo? Opa! Agora sim. Então, beleza, vamos lá. Eu vou tentar inverter aqui. Você me escuta? Continua escutando? Agora estou ouvindo bem. Tá bom. Você tinha mutado o áudio e não estava liberado para mim. Somente que todo mundo estava te ouvindo, aí eu saí, eu te ouvia normalmente, só que aí você agora eu acho que liberou aí. Tudo bem, cara? Tá. Tudo ok. Tudo jóia. Apareceu bem a imagem aqui para mim, acho que para o pessoal de casa aí também. O pessoal de casa tá vendo bem a imagem do Glauco, como que tá aí o áudio agora? Dá um joinha aí para nós aí, fazendo favor, que aí nós já vamos começar aqui. Boa noite, Glauco. Tudo jóia? Tudo tranquilo, Diogo. Tudo bem, graças a Deus. O feriado acabou, né? Todo mundo pulou carnaval, eu só gravei aula de cachorro. 4 dias, eu e o William gravando aula de cachorro. Então, tamo junto. Eu já estava na escala de plantão do carnaval aí. Vamos lá. Diogo, a live, eu fiz umas anotações, tá? Tá. Para ter uma continuidade e criar um significado, a narrativa, né? Que dá ponto de partida hoje, para os criadores é importante e também para os donos de cães. Então, como eu sugestionei, memória associativa, né? Associação certa ou associação errada. E então isso acontece muito
dentro da convivência com os cães, porque muitas vezes as pessoas estão reforçando o comportamento errado e não sabem. Então a gente vai estar hoje explanando aqui o que é o comportamento errado que está sendo reforçado e quais comportamentos certos. E dando início, a gente vai estar começando desde quando o filhote nasce, né? Dessa parte que existe já através das janelas sociais, já tem esse significado para o cão, o que ele começa a associar e o que o criador começa a oferecer de associação. E isso fica marcado como um carimbo, Diogo, uma chancela que ele vai carregar para o resto da vida. Por isso que eu acho importante, até após essa live, a gente criar uma corrente entre os criadores da raça, através da mídia social de cada um, ficar martelando. Eu posso estar dirigindo isso, levando a informação, e isso vai sendo distribuído em todas as mídias dos criadores sobre o que pode ser feito com a mãe, né, dos filhotes no período da gestação, como já fazer já estimulação, feromônios, sons auditivos. A gente está usando também alguns fisioterápicos para estar estimulando isso. Quando os filhotes nascem, o que também já pode começar a associar de uma forma positiva. Vamos lá. Glauco, só um pouquinho aqui, um minutinho. É o seguinte, muita gente nova nos seguindo aí agora, assim como treinadores já, proprietários de cães. Pessoal, só para deixar mais claro aqui, boa noite a todos, me chamo Diogo Machado, proprietário do Canil Iron X-Fire aqui em Ponta Grossa, e o nosso convidado é o Glauco Lima, um excelente treinador aí, tá? E qual que é a ideia da nossa live, pessoal, para quem está assistindo aí pela primeira vez? É levar a todos os tutores, aos proprietários de canis, às pessoas que têm cães, o adestramento, a socialização, a forma mais fácil de adestrar seus cães aí, do próprio tutor estar adestrando o seu cão, tá? Nós já fizemos uma live na semana passada, estamos fazendo a segunda hoje. Quem não assistiu, pessoal, assista, tá salvo no Instagram do Canil. Quem não acompanha o Glauco ainda lá no canal no YouTube, pessoal, vai lá, curte, segue o canal no YouTube, Glauco Lima Treinador, tá? O Instagram da CBRSD, que é o nosso Conselho da Raça, também. Nós temos o YouTube, segue lá, pessoal, isso ajuda a divulgar e a trabalhar cada vez mais a nossa raça e o nosso trabalho aqui. Beleza? Segunda live, então, hoje, o nosso tema é associação certa ou errada. Glauco, nós temos associações de todos os tipos, né? Associações de moradores, associações em núcleos de criadores. Glauco, o que é a associação no treinamento de cães? Associação no treinamento de cães é quando você consegue, dentro de uma comunicação, através de reforço positivo, que tem petisco, alimentação ou um brinquedo, fazer o cachorro entender que ele está no caminho certo. Quando você era criança, como eu também já fui criança, eu já brinquei de estar quente, estar frio, né? Então, se escondia um brinquedo, eu tinha uma meta, um objetivo de ter a experiência de, sem saber aonde estava aquele brinquedo escondido, eu tinha que fazer uma busca cega, né? E aí eu estaria fazendo essa busca cega, e quando eu estava no caminho certo, as pessoas falavam, tá quente, tá morno, tá frio. E aí quando eu chegava próximo, tá queimando, tá quente. E aí quando eu acertava, eu era parabenizado. O cachorro, ele tem essa associação dessa mesma forma, né? É que as pessoas, elas não têm muito conhecimento ou às vezes paciência de saber fazer essa ajuda do filhote que está no trabalho preventivo, ou se está no trabalho corretivo, um cachorro que já desenvolveu vários comportamentos
indesejáveis, o tutor ou muitas vezes o treinador não tem conhecimento de como fazer essa reprogramação. Então, a associação certa é quando você faz ele ter clareza do que você quer para ter a troca, que é o famoso suborno, né? A gente suborna eles por estar fazendo, exibindo um comportamento o tempo todo para nós. Tá. Aí você já entrou na minha segunda pergunta um pouco, que já que nós temos duas associações, né? Associação certa e errada, eu gostaria que você falasse, já falou um pouquinho da forma certa, tá? Já deu até um exemplo, e eu acho que eu já vou até para a terceira pergunta. O que é a associação errada, Glauco, do treinamento? E eu gostaria que você citasse alguns exemplos. Vamos lá. Associação errada é quando você tem um cachorro latindo e você começa a falar para ele, quieto, 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 fica quieto. Associação errada, ele vai entender que toda vez que ele late, esse quieto está existindo um reforço, você está dando atenção para ele pelo comportamento errado. O cachorro, o filhote, ele não veio chipado, ele não veio com uma programação já estabelecida, o que é ficar quieto, né? Então, invertendo a função. Quando o cachorro está num estado quieto, calmo, você vai fazer ele aprender a ter uma associação certa. Você vai falar a palavra para ele quieto, quando ele já está quieto. Aí ele vai entender que aquela mensagem que você está falando para ele tem significado pelo estado emocional que ele se encontra de ficar quieto. Outro exemplo, quando o cachorro, o filhote, ele está agitado, está excitado e demonstra movimentos muito irrequietos, quando você fala fica, fica quieto, fica, ele começa a emparelhar que a mensagem que você está oferecendo para ele significa ficar quieto é ficar agitado, né? Um outro exemplo, né, que acontece muito é você fazer a combinação das ferramentas de você estar passeando com ele na rua de uma forma errada, de uma forma forçada, que seria quando você pega uma coleira e você não fez uma preparação nesse filhote dele aprender dentro do apartamento, dentro de uma casa, ele ter essa imagem que ele vai ser colocado a coleira nele, né, para ganhar comida na sua mão. Aí você coloca a coleira no outro dia seguinte para ele ganhar comida. Você coloca a coleira para ele ganhar petisco. Você coloca a coleira para ele brincar com o brinquedo. Só que o que as pessoas fazem? As pessoas vão até uma loja agropecuária, as pessoas têm lá um filhote, né? Eles vão até uma loja agropecuária, vão até um pet shop, compra a coleira, compra possivelmente um peitoral e chega em casa e coloca no cachorro, como se o cachorro fosse humano, ganhando um presente, tá? Para fazer seu primeiro passeio. Então, foi liberado pelo ciclo de vacinação pelo veterinário, ele vai fazer seu primeiro passeio, que é o que o seu proprietário quer oferecer para ele, de uma forma o quê? Traumática. Ele começa a levar o filhote para dar uma experiência de fazer o primeiro passeio na rua, o filhote não sabe o que é aquilo que está sobre o corpo dele, ele tem uma experiência que tem associação errada, negativa, né? E aí toda vez que ele for ver a coleira, ele foge, ele exibe comportamento de fuga, né? Ele se esquiva da coleira. Ou muitas vezes, quando o filhote ele já está com uma maioridade, contrata um treinador que usa meios muito aversivo ou punitivo. O treinador, ele chega na casa para fazer o atendimento dele no cachorro que ele treina, e o cachorro vê ele e faz o quê? Foge, se esquiva. Por quê? Porque essa associação, ela está sendo errada. Por que está sendo errada? Porque ela não está sendo conectada com uma experiência certa e positiva para o cachorro. Então tem várias associações erradas. Exemplo, você vai no parque do Ibirapuera com seu cachorro, você solta o seu cachorro para brincar com outros cães. E aí, de repente, você fala com a sua esposa, ou se você está com seu marido, e fala assim, olha, a gente precisa ir.
precisamos pegar. Só que você levou o seu cachorro ali para brincar, dentro da sua concepção humana. O cachorro está ali brincando, 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 e aí você chama ele para ele vir e coloca a guia nele. E aí você tira ele daquela liberdade que ele estava, liberdade cedida, que estava excitando ele. Então, a brincadeira com outros cães, ela tem um reforçamento muito maior do que você. E aí você tira ele dessa brincadeira, ele começa a marcar. E toda vez que você leva ele ali, quando você chama ele, para ele voltar, é para ter uma associação errada. Você vai tirar a liberdade dele para levar ele embora. Aí ele começa a entender o quê? Ele começa a entender que ele precisa fugir de você. Aí ele começa a dar trabalho, começa a ir para um lado, começa a ir para o outro, né? E ele começa a se esquivar de você por uma associação errada. Outro exemplo, você tem um cachorro, você tem um Australian Cat Dog dentro da sua casa. Ele não foi treinado, ele não foi apresentado exercícios para ter associações certas, associações positivas, ele está ali. Então, às vezes, você mexe nele, e aí ele entende algumas coisas, e aí abriu o portão e escapou para a rua. Ele te deu um baita trabalho. Você ficou indignado, e aí você pegou ele e puniu ele, você deu uma chinelada nele, você deu uns trancos nele. O que ele vai entender? Ele vai entender que inicialmente gerou duas experiências. A primeira experiência, você está dando atenção para ele, por correr atrás dele. Ele não entende que ele está errado. E aí vai acontecer o quê? Depois, ele vai ser pego por você e você vai começar a punir. E aí o que ele vai começar a entender? Que se ele voltar para você, ele vai ser punido. Ele começa a fugir mais e mais e mais e mais, chegando ao ponto de você correr atrás dele com uma moto ou com um carro, ou muitas vezes correr o risco dele ser atropelado. Então, se eu for colocar aqui associações erradas, tem inúmeras, entendeu? Mas tudo parte do próprio criador, que precisa estar levando uma informação, que tudo é feito como uma prática prazerosa, sendo potencializado a comunicação através de uma associação certa. Show, Glauco, show. Só relembrando o pessoal novo aí que entrou, tô vendo, acompanhando aqui, pessoal novo entrando aí na live. Nosso tema hoje, pessoal, é associação certa ou errado, tá? No Australian Cattle Dog. Mas esse método que o Glauco usa, pessoal, usa-se em qualquer raça, independente da idade do cachorro também. E o que eu ia te perguntar é o seguinte, vou te perguntar, Glauco, esse sistema aí, associação certa ou errado, ela diminui o comportamento inadequado dos cães, no teu ponto de vista? Eu não entendi a pergunta. Esse método que você usa, ele diminui o comportamento inadequado dos cães? O comportamento errado, aquele comportamento que os tutores não gostam, agindo dessa forma, você, no teu ponto de vista, é o melhor sistema de se trabalhar? Quem pesquisar o meu nome na internet, no YouTube, vai ficar mais fácil agora que eu vou subir também nas playlists outras experiências. E eu peguei 14 gatos da rua, tá? E esses gatos eu conduzi eles no ambiente controlado e treinei eles na garagem da minha casa. Esses gatos conviviam todos machos, tá? Eles não brigavam entre eles e eles foram treinados a fazer interação com o meu corpo e também com obstáculos. Todo ser vivo que escuta, que você consiga criar uma referência, uma memória associativa certa, reforço positivo, comida, petisco, brinquedo. Você mostra para ele o que você quer. De que forma? Vou fazer uma pergunta para você após a minha explicação. Se eu mostro para o cachorro o que é senta, repetindo para ele diversas vezes, algum momento eu vou precisar usar o não, para ele não
pular. Então, o comportamento inadequado é pular. Então, se eu ensino ele a sentar por várias vezes, através de reforço positivo, vai ser necessário, em algum momento, usar ou não? Não. Boa. Desculpa, não. Por quê? Porque eu criei clareza na informação. E qual é a grande questão? As pessoas, a gente vive num país que a sinofilia não é cultural. Não existe esporte, não existe grupos, não existe informação. Como eu estou levando essas informações para todos de uma forma gratuita. Ontem eu estava no sul de Minas, o Eudes, quem lembra do Eudes, o Eudes aparecia, né, em programas de televisão com as aves treinadas, né? E aí ele acessou o canal e falou assim, Glauco, o que você está fazendo é inacreditável, porque as pessoas hoje, elas só pensam em vender, 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 vender. Por que esse posicionamento, como eu já falei já na primeira live, não vale a pena comentar de novo. A minha ideia é ter todo mundo tendo conhecimento. Então eu gravei nesses 4 dias, eu deixei meu carnaval, deixei outras viagens, deixei viagens que poderia estar na praia, para se dedicar de gravar o conteúdo só para os criadores e donos de Australian Cat Dog. Então o William, ele teve que me suportar, porque eu sou intenso, de ir para um campo de futebol 5h30, 6 horas da manhã e trabalhar até umas 6 da tarde. O nosso intervalo era um intervalo de 2, 3 horas, porque estava muito quente. Nesse período, a gente ia até uma cachoeira interagir com os cães para ter um relaxamento, né? Então, por quê? Porque esse conteúdo que eu criei de uma forma muito clara, sem ser muito técnico, tá? Eu criei todo um desenho para quem está assistindo, ela vai ter um destino do que é, como é e para que serve, tá? Então, quando você tem essa clareza na informação, você não precisa usar meios aversivos, você não precisa passar sufoco com um cachorro descontrolado, um cachorro que ele tem um grande potencial. É a primeira vez que eu tenho um Australian Cat Dog. Eu já percebi que existe uma pequena crença que são cães muito inteligentes, concordo, mas que são cães com temperamento muito forte e um pouco teimosos. Eu não concordo que eles são teimosos. O que eu vejo? Eu vejo que as pessoas que trabalham com pastoreio ou que têm um trabalho como obediência mesmo, na batida do dia a dia, elas muitas vezes elas não têm o caminho de como aplicar um comportamento que você estimula totalmente cognitivo do cachorro. Exemplo, a guria, ela é treinada para várias disciplinas, mas a disciplina de guarda de objeto, que é utilizado no esporte, ring esporte francês, ou mundial ring, belga, que é o figurante, que se passa por um bandido, ele tem um círculo que, se ele passa daquele círculo para pegar um objeto, o cachorro entra numa imobilização. Eu tenho a guria treinada para várias disciplinas, e aí, qual que é o ponto que eu quero deixar claro? Em 2 aulas, eu comecei a treinar ela ontem, e hoje eu comecei a fazer ela entender que se a pessoa coloca a mão no objeto, ela imobiliza. Se a pessoa fica cercando ali, chega perto do objeto, ela não pode morder. Aí eu falo para você, a cachorra, ela tem um repertório imenso de atividades que eu fui só estimulando, 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 estimulando. Por quê? Porque eu crio uma clareza para o cachorro entender o que eu quero dele. Eu não crio lacunas, eu não pulo, eu não faço o cachorro ele ter ali uma experiência de um desafio
já muito grande. Não, eu vou criando pequenos desafios. E desses pequenos desafios, eu vou criando a neuroplasticidade, eu vou estimulando o cachorro devagar e eu não tenho pressa. Aí o cachorro mostra para mim que ele quer aprender. Então, quando você tem, como criador, você consegue, através de vídeo, através dessas lives, que a gente está já explicando todo passo a passo, vai ser muito mais fácil para o tutor, para o proprietário, para o dono, como for chamado, quando ele receber o filhote, ele já vai entender todo o mapeamento que ele tem que fazer na socialização, como que ele vai evitar de ter associações erradas e ter só associações certas. Porque você cria uma checklist, você como criador, você cria uma checklist. Olha, para você socializar o seu filhote, a gente tem todo um tutorial aqui do canil, ou do canil do amigo, ou do criador de Brasília, ou do criador do Rio Grande do Sul, ou do canal desse treinador. Por quê? Você está levando informação, ele não está mais perdido. Com isso, ele vai ter que seguir. Aí fica muito mais fácil do cachorro não apresentar mais comportamentos indesejáveis, que é um padrão do Brasil, tá? No Brasil aqui, você não encontra, como nos Estados Unidos, como na França, como os países mais desenvolvidos, as pup class. O que é pup class? É um local onde você já leva os cães para socializar, já leva os cães para já iniciar uma base, como lição de casa. Tem lá uma informação que vai ser levada para casa para ser multiplicado aquela informação até a próxima aula. Então é dessa forma. Certo, Glauco. Pessoal, obrigado pela audiência aí, pessoal que está entrando, percebendo que pessoas novas estão entrando na live. Vou reforçar aqui, pessoal, esse trabalho que nós estamos fazendo com o Glauco nos convidou para fazer a favor da nossa raça, do Australian Cattle Dog, porque ele tem uma maravilhosa cadela que é completamente, faz tudo. Vai no YouTube, o canal Glauco Lima Treinador, lá tem vários vídeos de como iniciar nos cursos, nos treinamentos mais completos, está tudo bem discriminado lá, tudo bem certinho, fácil de fácil aprendizado, tá? Pessoal, nós temos o apoio também do CBRCD, que é o nosso conselho da raça. Também segue lá o canal no YouTube, as redes sociais do nosso conselho, certo? Glauco, você falou de um checklist aí que os tutores, os criadores podem estar fazendo. Quais hábitos aí podem ser criados para esse tipo de treinamento? Eu vou dar início aqui, falando sobre hábitos, né? Eu vou dar início aqui, que já deixei marcado. Pode falar. Fique à vontade aí, tá? Eu vou estar com o meu microfone fechado aqui, mas eu vou estar aqui, beleza? Tá bom. Vamos lá. O período social para os criadores, né? 21º dia até aproximadamente 12 semanas de idade. Então aqui, nesse período aqui do 21º dia, é quando as janelas sociais elas já começam já a abrir os olhos, já começa a ouvir melhor, os filhotinhos já começam já a sentir cheiros, né? Alguns filhotes conseguem estar abrindo elas, isso não é regra, só é uma base, tá? Consegue abrir ela um pouco antes. Nessa fase aqui, o que tem que ter uma associação certa? Tem que ser apresentados cheiros, tá? Cheiros que sejam cheiros de lavanda, você pode estar colocando aqui cheiros de camomila, tudo isso para os filhotes já começar a ter uma sensação neural já calma, porque a gente está falando sobre os neurotransmissores que já começam a funcionar, né? E aí a gente vai ter já os filhotes sendo calmos. Você pode colocar plantinhas também, tá, no ambiente, e tudo isso começa a funcionar. E aí a gente começa
a ter um direcionamento social. Esse direcionamento social, que é o primeiro aqui, a gente tem que começar a fazer um trabalho com caixinhas de som. Então, você coloca uma caixinha de som, aí você abaixa uma playlist do quê? Sons de estampido de tiro, sons de fogos de artifício, sons de buzina de carro, sons de plateia, sons de cachorro latindo. Tudo isso aqui você já cria um direcionamento social. Você vai fazer uma associação certa, aonde? No momento que eles for mamar, você pode começar a fazer de uma forma muito respeitadora, um som baixo. Eles podem começar a mamar tendo essa associação certa, que o barulho é prazeroso, é certo para eles, né? E aí você vai fazendo essas associações certas, e aí sempre quando você vender um filhote ou doar um filhote, o que você vai fazer para o proprietário? Você vai falar para ele comprar uma caixinha de som da JBL, pode ser qualquer tipo de caixinha. E aí você vai pedir para ele, sempre quando ele for brincar com o filhote, sempre quando ele for dar petisco numa sessão de treinamento, sempre quando ele for alimentar, ele vai fazer esse direcionamento social, que é começar a fazer escutar. Então, vai ter uma associação certa, fazendo uma combinação que o som que ele está escutando é muito bom, é muito maravilhoso. Aí vamos lá para o próximo. Então vocês podem estar pedindo, orientando que o proprietário tem que fazer essa associação certa no desenvolvimento do filhote, tá? Com isso, tendo essa associação certa, o filhote ele não vai ter medo de sons, ele já foi apresentado tudo isso desde a barriguinha da mãe, que ela já escutava barulhinhos ali, através do quê? Da própria comida dela. Então, isso você já consegue melhorar até mesmo esse comportamento futuro do filhote. Vamos lá. Aí a gente vem para o segundo aqui, que é o início da aprendizagem estável e os picos de velocidade do condicionado. Então, o que a gente começa a ter? A gente começa a ter os picos que o filhote começa ali querer já comer uma comida pastosa. Então, você já pode estar induzindo ele a farejar. Se ele começa a forrear ali, a farejar, vai acontecer o quê? Ele vai começar a trabalhar com a própria alimentação ali, disputando com os irmãos, né? Então, você já começa a fazer ele até mesmo começar a ter essa atividade. Tira a concentração do pote, tá? E começa a espalhar, faz ele ter o significado de buscar o recurso, tá? E isso vai ser uma atividade que pode futuramente até mesmo ser utilizada, que eu falo que é a desobediência inteligente. Quando você faz o filhote a começar a sair para procurar desde bebezinho, isso quando a gente trabalha com crianças com autismo, o treinamento, ajuda muito, porque ele fica um cachorro que ele sempre tem a coragem de sair, né? De ter aquela independência de sair para avisar, né? Que está acontecendo alguma coisa, ou muitas vezes interromper algo que poderia ser arriscado. É quando ele desobedece para tirar alguém que está numa zona de risco, né? Então, quando você estimula o filhote a forrear, a ficar farejando, né? Você consegue estar dando essa condição, né? E aí também ele começa a desenvolver a coordenação motora. Então ele vai estar ali desenvolvendo a coordenação motora, você já começa a muitas vezes colocar um paninho para ele ali morder, né? Eles têm essa necessidade, todos os mamíferos têm essa necessidade de tranquilizar os seus picos de estresse através da boca. Então você estimular, deixando ali o ambiente rico de estímulo, vai ajudar muito. Pegar umas garrafas PET, fazer uns varazzinhos, deixar a pedrinha dentro, deixar uns cascos mais macios, alguns tipos de desidratado que o filhote pode começar a ter contato também, deixar uns ursinhos que ele possa morder sem algodão, né?
a gente tem que pensar em algo que tenha uma resistência, porque é filhote, né? Pegar uns trapinhos, pegar um saco de estopa, deixar amarrado, né? Aquele saco de estopa de batata, deixar amarrado, ou até mesmo umas câmeras de borracha, para ele começar a exercitar a mordida, né? Para tranquilizar. Porque quando você tem a mastigação prolongada, você faz o quê? Você acalma. Ou muitas vezes um criador já buscar uma parceria com uma empresa de produtos de EA, de enriquecimento ambiental. Para quê? Para já começar a estimular esse momento aqui que vai estar já sendo desenvolvido o período social do filhote, ali que ele vai começar a abrir os olhos, vai começar a querer morder as coisas, brincar, pode ser formada uma parceria, tá? Até mesmo a associação dos criadores da Australian Cat Dog pode ver uma empresa. Eu gosto muito do Sérgio Dalumari, então, se tiver interesse, eu posso colocar vocês em contato com ele, para ver se é possível você já começar, até mesmo fazer uma função de afiliados, enfim, de ter comissão, mas já direcionar o produto certo para o dono já quando for lá adquirir o filhote já tem já habituado, o produto já está printado ali, já leva já para casa para o filhote continuar interagindo com os próprios produtos dele, tá? Aí vem aqui, hábitos alimentares e higiênicos, né? Então aqui a gente já entra já que o filhote ele já forma os hábitos alimentares e higiênicos. Essa parte de higiênica, eu falo que nós treinadores, a gente não ensina o cachorro a fazer xixi e cocô no lugar certo, ou do filhote. O cachorro já vem do próprio criador, do próprio canil fazendo, né? O que acontece que a família, né, os novos donos, por não ter conhecimento, eles fazem o quê? Eles quebram totalmente esse hábito, né? Eles não respeitam o ambiente controlado, então eles quebram totalmente esse hábito já formado. E aqui já no alimentares é onde eu mais foco, que eu uso a alimentação como uma base para mim, aqui, né? Aqui é a base do aprendizado, os hábitos alimentares. Então, aqui já começa a ter com 45 dias, 60 dias, eu já começo já a dar início nas induções. Eu vou começar a induzir ele. Tem várias formas de você treinar um cão. Tem captura e erro, tentativa e erro, tem indução, tem através de imitação. Então, tem várias formas hoje de você estar desenvolvendo a estimulação do aprendizado de um cachorro. Mas o jeito mais fácil para o dono do cachorro é o que você induz. Não é nada muito técnico, como você esperar o cachorro sentar para você clicar e dar uma comida. Aí já se torna mais complexo para o dono do cachorro aprender a fazer. Essa parte aqui vocês entenderam? Só responde para mim, Diogo. Quem quiser tirar uma foto rápida. Pessoal de casa, pessoal que está nos assistindo aí, alguma dúvida até o momento? Se está tudo ok, dá um joinha aí. Ou se tem alguma dúvida até o momento sobre o que o Glauco falou, pode fazer uma pergunta aqui que eu repasso para o Glauco aí, tá? Alguma dúvida, pessoal de casa aí? Enquanto nós aguardamos um pouquinho, pessoal, vou reforçar. Esse trabalho que o Glauco está fazendo conosco é um trabalho gratuito, certo? Então, temos muito que agradecer a ele, tá? Agradecer ao Conselho da Raça pelo apoio. Reforçando, pessoal, muita gente nova entrando aí também. Nós temos uma live anterior, que foi a primeira. Quem não viu, está salvo aqui no Instagram do Canil. Volta lá, assiste e vem para a segunda. Nós vamos fazer aí com o Glauco uma série de lives, tá? Que eu acredito que vai ser em torno de 10 lives. E é muito importante a participação dos senhores, certo? Pessoal, tudo ok até o momento? Glauco, até o momento tudo ok. Tá. Então agora eu vou entrar em habituação, tudo através da associação certa, tá?
Então vamos lá. Associação certa. Aí eu venho aqui e coloco habituação. Aí eu venho e coloco aqui aqui é o seguinte, ô Diogo, aqui tudo é desenvolvido através do que é da associação certa. Então, eu tenho aqui a habituação, eu preciso gerar hábito. Então, o que é gerar hábito? Eu preciso, através da alimentação, treinar o meu filhote toda vez que ele vai comer utilizando a própria comida. Então, se você alimenta 3 vezes por dia, se você tem condição, você pode treinar ele 3 vezes por dia. Se você só tem condições de treinar ele 2 vezes por dia, com alimentação, você consegue fazer ele entender o quê? Exemplo, eu quero ensinar o filhote, através do hábito, da habituação, andar junto sem puxar a guia. Comando, andar junto. E aí você faz o quê? Você começa a colocar a ração na mão, começa a fazer ele seguir a mão, faz a técnica de luring. O que significa luring? Atrair, como um imã, fazer ele perseguir sua mão, né? Então você coloca a raçãozinha lá na mão e você faz movimentos andando com ele, deixa ele apaixonado pela sua mão, ele vai entender que a sua mão é o que está recompensando ele todo momento quando ele começa a tocar com o focinho. Tocou com o focinho, você libera a ração. O que eu aconselho também, e ensino para vocês agora, que eu gosto de fazer muito, eu gosto de pegar um liquidificador, e aí eu compro um específico só para fazer isso. Aí eu coloco a ração, misturo com água e bato. E aí, aquela massa, eu coloco em sacos plásticos e coloco na geladeira. Não no freezer, coloco na geladeira. Aqui vai virar uma massinha. Então eu uso a própria massa, né, da ração para ajudar no treinamento. Ou, sabe aqueles frascos que se usa para... Você vai na feira, em banca de pastel, de ketchup? Então, eu pego aquele frasco e aí eu corto a ponta dele, deixo a saída do buraquinho mais aberta, e aí eu coloco a massinha ali dentro, que é a quantidade de comida que eu vou dar para ele. Então, através daquele frasco, eu vou ensinando, né, o cachorro a também seguir, e começo a fazer ele entender que ali a minha mão, né, começa a marcar uma posição. Qual posição que a minha mão começa a marcar? Começa a marcar que emparelhando o cachorro do lado da minha perna é o que sempre está sendo reforçado através do quê? Da associação certa. Porque ele começa a entender que andar com a cabecinha emparelhado aqui ao meu joelho, ele está sendo recompensado. O que eu estou criando em fazer isso no ambiente controlado? O ambiente controlado é na minha sala, ou na minha garagem, ou no meu quintal. Só foco nisso. Fazer ali para dar o quê? Para dar experiência, para facilitar. E aí eu entro aqui, ó. Então eu facilito muito para o cachorro fazendo o quê? 1000 vezes. 1000 vezes o quê? Fornecimento
do reforço positivo. Quando eu entregar o cachorro aqui 1000 vezes, eu tenho já o primeiro passo. Eu tenho ele ligado na minha mão e já entendendo que tem que andar do meu lado. Aí eu faço o quê? Eu vou aumentar o nível. Essas 1000 vezes aqui passa rápido. Em 4 dias de treino, 5 dias, eu mato 1000 vezes, tá, pessoal? Porque cada grãozinho de ração é uma vez. Então, se cada sessão de 10, 15 minutos eu faço 70 vezes, se eu faço 2 por dia, é 140. Se eu faço 3 por dia, é 210. Então, eu mato 5 dias essas 1000 vezes aqui. Quando eu coloco 1000, as pessoas acham exagero, mas não é exagero. É o grãozinho que eu vou dando ali pro cachorro, como recompensa eu conto vezes, tá? Aí, depois que eu facilitei aqui, eu faço o quê? Vou começar a ensinar esse filhote a gostar da coleira. Ele nem foi liberado pelo veterinário ainda de ir para a rua. Aí eu vou criar o quê? Uma associação certa à coleira. Então eu coloco a coleira na minha mão, ele coloca a cabeça lá dentro, deixa assim armada para ele, ele coloca a cabeça lá dentro, aí eu vou lá e dou a comida. Aí eu tiro, vou lá e dou a comida. Eu tiro, vou lá e dou a comida. Faço isso umas 2 sessões com ele. Só fazendo ele colocar a cabeça, tira, coloca, tira, coloca, tira, coloca, tira, sendo reforçado pelo R+. Aí vai acontecer o quê? Aí eu começo a colocar a guia. Quando eu coloco a guia, por eu ter feito já a indução facilitando aqui com a mão, eu coloquei a coleira nele, ele já começa a segurar com uma mão a coleira, e a outra guia, e a guia aqui, né, com a mão, e a outra mão esquerda aqui, que é o que está induzindo ele a buscar a comida, vai acontecer o quê? Ele já foi facilitado, ele já está já conectado, ele nem vai dar importância mais para a guia. Aí eu comecei a fazer ele andar com a guia dentro da casa. Quando eu for tirar ele da casa para a rua, eu já fiz ele ter uma associação certa, eu já saio para treinar ele na... Então aqui o segundo passo seria a guia, né? Eu acostumei. Aí o terceiro passo, eu já vou fazendo ele ter uma associação certa de trabalhar na frente da minha casa. Então ele vai treinar na frente da minha casa comigo, eu vou fazer um treininho na frente da minha casa. Aí ele tá ótimo, fiz lá 3, 4 treinos na frente da minha casa. Aí eu vou para um lugar com ele, fazer o treino, um lugar um pouquinho mais movimentado. É um novo desafio. Aí eu vou lá, faço o treino, faço umas 3, 4 vezes, vou para um outro lugar. E dessa forma, eu vou generalizando o cachorro até um ponto que ele funciona em vários lugares, tendo ali distrações de cachorro latindo, cachorro descontrolado na mão do outro dono, e ele aprende a andar junto comigo numa boa. Por quê? Porque eu facilitei, e aí eu fui colocando as dificuldades de uma forma muito, muito, muito respeitadora. Eu fui ajudando ele. E aí essa ajuda eu fiz ele aperfeiçoar. Então essas dificuldades aqui que eu fui aumentando foi muito de leve. Qual que é a questão? É que as pessoas, elas não fazem isso, né? As pessoas, elas têm uma ideia disso, que viu no YouTube, ou alguém falou, ou alguém fez, elas fazem isso o segundo, e aí elas já partem já aqui já para o 8º, para o 9º, e aí é onde cria umas lacunas, sem ter estrutura nenhuma que o cachorro aprenda, né? Porque isso daqui, ó, tudo isso daqui, ó, é um processo de aprendizagem. Um processo de aprendizagem que você está fazendo uma associação certa, uma associação positiva. Alguma pergunta sobre isso, Diogo? Pessoal de casa, tranquilo até agora? Alguma dúvida com relação às explicações do Glauco aí? 100%?
Pessoal, só queria fazer um parênteses aqui na explicação do Glauco da seguinte forma. O, o quanto vale a técnica e a experiência que o Glauco tem. Eu gosto muito de adestramento, fiz vários cursos e observe os detalhes assim, ó, dele na questão de quantidade, até que ele sabe exato quanto ele gastou de ração para que um cachorro chegue ali no seu potencial de aprendizado e para ele poder passar para o próximo passo, tá? Esse é só um parênteses aí que eu quero colocar. Glauco, o pessoal de casa está tranquilo, pode passar para o próximo passo aí. Se você quiser abrir para uma pergunta, enquanto eu vou escrevendo aqui, o Diogo, pode abrir para alguma pergunta de alguém que quer entrar na live, eu respondo o que a pessoa viu aqui. Só para eu ir escrevendo aqui para ter mais dinâmica. Tá, vamos lá então. Bom, primeiramente eu quero agradecer, pessoal, o pessoal que está nos assistindo aí. Muito obrigado pela atenção. Pessoal aí que está aproveitando o feriado, poderia estar deitado, descansando, mas está aí nos acompanhando nessa live, certo? Fortalecendo aqui, porque tem várias pessoas novas entrando aqui, e isso é muito jóia, isso é muito bom. Esse trabalho que nós estamos fazendo com o Glauco aí, é um trabalho dele, é gratuito, esse ensinamento não tem custo algum. Se vocês quiserem saber mais, aprender mais, sigam no Instagram, tá? Glauco Lima, treinador. No YouTube também tem vários vídeos, ele já postou vários e vários vídeos, pessoal, muito jóia, muito bom, de fácil aprendizado. Segue ele lá no canal do YouTube, Glauco Lima Treinador, tá? Nós temos o apoio aí da CBR-ACD, que é o conselho nosso da raça, também segue, nos sigam lá no Instagram, no canal do YouTube, e isso ajuda, pessoal, a divulgar cada vez mais a nossa raça, o Australian Cattle Dog, um cachorro excelente, de fácil aprendizado e muito funcional, que trabalha em várias áreas, certo? Pessoal, eu vou dar 5 minutos para uma pessoa que está assistindo a live, pode ser um tutor de Australian Cattle Dog ou pode ser um criador. Só pedir agora para acessar a live aqui, eu vou aceitar, tem 5 minutos para falar conosco aqui, se apresentar e fazer uma pergunta sobre o assunto para o Glauco. Pessoal, algum interessado? Vamos lá, pessoal. Pessoal do proprietário de canil aí, os tutores de Australian Cattle Dog. Alguma dúvida até o momento? Bom, ninguém. Glauco, eu quero fazer um comentário contigo. Você falou aquela hora da questão dos kits, né? Do kit filhote, eu achei muito interessante, porque o que geralmente as empresas de rações fazem é fornecer para o criador um kit que são, claro, né, fazendo a propaganda da ração, mas são outras coisinhas, e não como você falou, que eu achei super interessante essa ideia tua para os kits de aprendizado. Isso é muito jóia. O que acontece é que você tem que... Pode falar. Só um pouquinho aqui. Só atendendo aqui o Gabriel Rocha. Gabriel, pode fazer a pergunta por aí mesmo que eu anoto aqui e repasso para o Glauco. Pode continuar, Glauco. O que acontece é que você tem que facilitar para o filhote já ter uma experiência e ser estimulado já desde bebezinho. E quando ele já é estimulado, quando ele já consegue ter aquele gosto dentro da sua memória gustativa,
já começa a ter os sons, tudo isso já prepara ele para o período social que ele vai enfrentar na vida dele, né? Então, ele está ali no período social, tendo instalado essas experiências. Então, se você tem ali uma empresa que tem diversos produtos, já pode ser feito o quê? O próprio criador já apresenta esses produtos para os filhotes, e aí quando esses filhotes for para o seu futura família, ele já vai com esse kit. Qual que é a associação certa disso? Que o filhote já vai entender que ele tem o hábito com aqueles produtos que já foi apresentado ali no canil. Isso vai ajudar esse filhote a não destruir o friso de um carro, a não morder o envolvente, a não ficar mastigando planta, a não morder a fiação ou a parte dos espelhos de uma iluminação, a não morder a almofada, a não comer pé de cadeira. Exemplo, eu não vou citar a empresa, mas tem uma empresa que ela desenvolveu não, ela pegou umas madeiras e aí ela passa coco nas madeiras e dá e vende isso no mercado, né? Vende isso no mercado, umas madeirinhas. Aí eu olhei aquilo e eu falei assim, cara, você não testou isso. Cachorro confunde essa estimulação de madeira, mesmo você banhando com coco, vai confundir isso, vai destruir todos os pés de cadeira, de mesa. E foi dito e certo, entendeu? Aí eu cheguei uma vez numa casa e tava lá totalmente mordido o pé da cadeira, e quando eu fui ver, tava ali a madeirinha que o cachorro tava mastigando, né? Aí visitei um amigo também, que é criador de cachorro. Uma vez ele tinha comprado essas madeirinhas da empresa e aí aconteceu, nossa, cheio de farpa, os cachorros defecando mole. Então, é assim, da mesma forma que teve uma associação errada, o produto, se você conhece os produtos que vai ajudar na formação do cão para ter uma associação certa, é maravilhoso. Por quê? A pessoa vai sempre ter uma associação positiva de toda a informação que você, criador, já preparou para ela. Você já prepara, olha, o cachorro sai daqui do meu canil treinado em fazer xixi e cocô no lugar certo, tá? Se deixar de fazer, é porque você está fazendo isso, tá dando toda a casa, tá confundindo o tapete com um pallet de madeira, tá tudo errado. Então você já tem que avisar que qualquer coisa que aconteça é erro de manejo da pessoa. Então, quando você tem esse kit com esses produtos e você já direciona para o proprietário do cão, a chance de dar certo é muito maior. Por quê? Não vai ter ansiedade, você já começa a fazer o filhote já ter as estimulações do enriquecimento ambiental, entendeu? E isso hoje ajuda muito com essa gama de produtos que tem hoje no mercado. Então, é importante. Depois, se vocês tiverem interesse, eu passo contato do Sérgio para vocês. Tá bom? Temos sim. Eu achei excelente essa ideia, é uma ideia diferente aí no conceito. Glauco, eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte nosso aqui. Uhum. Posso fazer para você ou você quer dar sequência aí? Pode fazer, cara. Pode fazer. Tá. Para mim é bastante normal essa pergunta do Gabriel Rocha, porque eu crio o Gabriel, Australian Cattle Dog, e eu tenho vários. Então, o Gabriel está falando que ele tem um Blue Heeler, né? E criado na cidade. E ele sempre traz algo para perto do Gabriel, ou de algum membro da família. Ele não estraga, mas ele só traz próximo dele. O que você associa isso aí, Glauco? Quando eu vou só dar um exemplo para o Gabriel. Gabriel, quando o cachorro vive na cidade, um filhote, e ele pega dentro de um apartamento, ele pega um sapato. O que eu ensino o cachorro a fazer? Eu dou um petisco para ele. Mas, Glauco, você está dando um petisco pro cachorro, ele vai pegar de novo? Sim. Eu quero que ele pegue
de novo e traga para mim. Estou dando atenção para isso. Estou fazendo ter uma associação certa para isso. Por quê? Eu prefiro que ele traga para mim do que ele pegue e destrua. Então, se eu brigar com ele, o que vai acontecer? Ele vai começar a pegar o objeto e vai começar a procurar uma toca, um canto, para destruir o objeto. E aí, o problema vai ser maior, porque ele pode estar comendo um pedaço de sapato, um pedaço de meia, e eu vou parar no veterinário, entendeu? Com ele. Então ele faz isso com o Gabriel por qual motivo? Teve uma associação certa, em algum momento teve um elogio, teve uma gratificação por ter trazido isso para ele. Marcou muitas vezes só ele. Show. O Nelson tinha uma pergunta. Nelson, pode fazer a pergunta aqui, o Glauco dá sequência na explicação, mas pode fazer a pergunta que eu repasso aqui para o Glauco. Beleza, Nelson? Pessoal, só reforçando aí, então, esse trabalho nosso aqui é um trabalho gratuito, certo? O Glauco não fez esse trabalho aí, não tem custo algum. O que nós estamos pedindo é para que nos sigam nas redes sociais do Conselho da Raça, nas redes sociais do Glauco, porque isso aí ajuda a divulgar cada dia mais a nossa raça, a Australian Cattle Dog, um dos cães mais versáteis do mundo, certo? E isso é muito, muito jóia, pessoal. Lá no YouTube, Glauco Lima Treinador, tem vários vídeos do Glauco ensinando a como fazer, desde o adestramento básico, os truquezinhos, ou até algum treinamento mais avançado. E nesses vídeos ele explica muito bem como fazer, como realizar esse treinamento com os cães, tá? Então, não deixe de seguir lá no Instagram, no YouTube, certo? Glauco, pode dar sequência aí, beleza? Vamos lá, eu fiz uma instalação rápida para as pessoas entenderem o conceito, tá? Sobre a habituação da associação certa. Então, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter uma planilha, né? Então, o que é a planilha? A planilha vai organizar a gente ter o ponto de partida para onde a gente quer chegar. Então, tudo existe o quê? A gente tem um ponto de partida e a gente tem que observar que tem um destino final. Então, aqui, ó, planilha pode ser mental ou pode ser escrita. Então, se você tiver uma planilha para você anotar qual comando, qual comportamento você vai trabalhar, isso vai ajudar na sua organização. Vocês, criadores, vocês podem também ensinar os proprietários a fazer isso, tá? Então, primeiro ponto, o filhote, ou se é um cão adolescente ou um cão adulto, você tem que observar ele, você tem que criar uma observação e você vai selecionar nessa observação quais são os comportamentos de associação certa que o seu cachorro faz e quais são as que ele está perdido. Se ele está perdido, se ele está aqui menos, perdido é porque tem você do lado. Você está do lado do menos, tá? Da associação errada. Por quê? Porque você que reforça a atenção errada. Através do quê? De atenção, falando, muitas vezes dando comida. Exemplo, meu cachorro late muito de final de semana, Glauco. Eu não consigo dormir até as 9 da manhã. Aí você vai conversar com a pessoa, você descobre que a pessoa de segunda a sexta-feira, ela alimenta o cachorro às 6 horas da manhã. O cachorro criou uma associação na cabeça dele que está padronizado.
O cachorro não entende que o ser humano, o dono, tem seu sábado e domingo. Então, a maior quantidade de vezes aqui que padronizou 1, 2, 3, 4, 5 dias da semana, padronizou ele a receber o alimento às 6 horas da manhã. Então, quando é no sábado e no domingo, ele quer a comida às 6 horas da manhã, ele não quer aguardar até 9 horas da manhã. Então, você tem que observar quais são os comportamentos que você está tendo uma associação certa, que você está se comunicando bem, e quais são a que o cachorro está confundindo. Então, a planilha aqui é para os dois. É para o dono do cachorro e também para o cachorro. É muito engraçado, mas é que a gente não percebe o quanto a gente reforça eles errado. Segundo, como os cães se acostumam com os estímulos. Então, todo estímulo vai ser gerado um comportamento. Então, eu preciso entender o que é estímulo que vai falar com comportamento. Então, se eu tenho estímulo, aqui, ó, o cachorro tem um estímulo de, exemplo, caminhão. Tem medo de caminhão. Caminhão. Ou, quando vai chover, trovão. Trovão. Então, o comportamento aqui é o quê? Desespero, medo, né? E aí eu tenho que fazer o quê? Como que eu vou pegar essa memória que está negativa, uma associação negativa, e fazer ela se tornar positiva? Eu tenho que trabalhar com petisco, eu tenho que trabalhar com comida e também com brinquedo. Então eu tenho que fazer esse estímulo aqui acontecer diariamente através de uma associação certa, uma associação positiva. E aí eu vou construir o quê? Eu vou construir uma memória grande. E aqui, ó, que seria uma memória grande como tá, né? Eu tenho que deixar no tamanho de um grãozinho de arroz, tá? Então a intenção é, com tanta prática de você fazer diariamente, você constrói uma memória maior aqui, você diminui aqui. Se aqui estava grande, você foi reforçando com a rotina. A rotina ela vai entrar aqui, ó. Rotina estruturada, tá? Que aqui é toda a estrutura que você consegue fazer o cachorro ter a associação certa. Aí vamos para o próximo. Registro de observação. Então esse registro de observação, ele também vai entrar aqui também junto com o que faz compreender, né? Então você sempre vai ter que fazer o quê? O observação aqui é testar. Testar para validar. Então você tem que sempre testar para validar se você está no caminho certo. Então o teste vai te dar feedback. Tá? Graduação de estímulo. O que quer dizer graduação de estímulo? Se o cachorro ele tem medo de trovão, eu vou começar a trabalhar com o estímulo trovão, um som bem baixo. Eu não posso colocar um som muito alto. Então o que eu quero dizer aqui é o que? É uma graduação. Você começa a aumentar o estímulo aos poucos, tá? Até ele acostumar. Com crianças com autismo que tem sensibilidade auditiva, eu uso, né, até mesmo com a ancoragem do cachorro, eu uso alguns pontos dessa estrutura aqui. Tá? Vamos para o próximo. Tempo de exposição básica e aumenta aos poucos. Então, eu começo a expor o cachorro a novos desafios de uma forma muito gradativa. Então, eu faço o quê? Eu começo com situações baixas e aí eu vou criando esses desafios aos poucos, tá? Aqui eu já expliquei, né, que o reforço positivo ele vai estar trabalhando, né,
fortalecendo o comportamento, onde eu explico aqui, né? Que aqui tem um estímulo, e aí eu tenho que fazer o R mais vir aqui, ele vem para cá, né? E ele começa a dar coragem para a agressividade que o filhote, que o cão tem do trovão, ou medo de caminhão, ou medo de alguma coisa, ou pânico, enfim. E aí a minha missão, utilizando R+, é neutralizar o medo, né, a ansiedade, tudo está desenhado dessa forma, tá? Aí eu venho para o outro ponto aqui, que é o quê? Diversificação de contexto. Então aqui eu já começo já a generalizar. A partir do momento que, a partir do momento que o filhote ou o cão ele começa a apresentar uma boa conduta, um bom comportamento, eu começo a generalizar, eu começo a especificar, começo a mudar, né? Por quê? Porque eu vou dando os desafios aos poucos. Aí vem aqui, aí eu tenho que ter rotina. Então não adianta eu fazer isso hoje e só voltar a fazer sábado que vem. Tem que ser feito todos os dias para você gerar uma memória de longo prazo, tá? A dessensibilização, ela já acontece por natural, você utilizando, né, respeitando toda essa estrutura, você já consegue dessensibilizar ele. E aí tem os intervalos de descanso. Então você tem que também, você não pode fazer com o cachorro mais do que 2 vezes por dia. Então você tem que respeitar o intervalo de descanso, para o cachorro relaxar também, tá? E então a estrutura para você ter uma associação certa, essa é a estrutura. Que se alguém quiser tirar uma foto, eu escrevo mal pra caramba, mas é isso aí. Pode abrir, Diogo, se quiser falar alguma coisa. Diogo, cadê você? Diogo? Tá me ouvindo, Diogo? Você tá me ouvindo? Agora só falta você voltar.